noite, a paz do Senhor para você. Estou aqui para mais um momento de meditação na palavra, para mais um momento de crescimento na palavra do Senhor. Que esta palavra que vou trazer para vocês venha frutificar em seus corações. Vamos falar sobre a palavra de Deus, palavra que é maravilhosa. O tema de hoje é sobre a língua. E eu trago para vocês o texto de Tiago, Tiago 3. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber mais juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de risos ventos, com um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, verde como uma fagulha põe em brasa tão grande céu. Ora, a língua é fogo, o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos e de doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai também. Com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou vigos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Neste momento eu quero falar da língua. O que a gente tem falado ultimamente? Falado coisas positivas, palavras de vida, ou palavras negativas? No nosso falar tem falado coisas para edificar ou coisas para amaldiçoar, coisas para abençoar ou coisas para caluniar o próximo. O que tem saído do nosso falar, da nossa língua? Nós sabemos que estamos sobre a palavra do Senhor e nela meditamos dia e noite. Então, que a gente medita na palavra, vai fluir do nosso falar a palavra. Mas que a gente medita coisas ruins, vão proceder do nosso falar a negatividade. Eu quero falar que a língua procede vida e procede morte. E mais que a nossa língua venha proceder vida, venha proceder edificação. Em outra passagem da Bíblia fala também que o nosso falar não pode ser um falar torpe, mas sim falar edificante, falar em salmos. Que o nosso falar deve ser um falar abençoador. Como tem sido o seu falar? Tem sido um falar de reclamação ou um falar de adoração? Tem sido um falar para clamar ao Senhor ou tem sido um falar de murmuração, de blasfema contra Deus? Que o nosso falar seja de engrandecer o Senhor, que o nosso falar seja de cantar louvores ao Senhor, de dar a Ele toda a honra e toda a glória. Que o nosso falar nunca venha nos levar à morte, que no nosso falar não venha sair nenhuma palavra torpe, palavra que não serve para edificação, que o nosso falar não deva amaldiçoar ninguém, mas sim abençoar. Abençoe o próximo ao seu redor, profetize vida na vida dele, não amaldiçoe o próximo. O nosso falar, que for um falar ruim, pode amaldiçoar o próximo, mas o nosso falar deve ser um falar de abençoar, deve ser um falar de luz,
vê uma pessoa prosperando, fala assim, que Deus abençoe, que Deus prospere você e que Deus seja louvado nisso. Não que você for ver algo ruim, fala assim, se é algo ruim, Deus vai mudar, Deus vai operar. Mas não fale coisas negativas, não tenha inveja do seu próximo. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa prosperando, aí o que a nossa língua faz? A nossa língua vem com a inveja, a nossa língua vem com recalque. A gente fala, tomara que não consiga. Não, o nosso falar deve ser outro. Tomara que consiga, eu vou me alegrar com a sua conquista, com a sua benção. O nosso falar deve ser esse, não pode ser um falar de morte, deve ser um falar de vida, deve ser um falar que prospere Jesus, que mostre Jesus. Se a gente falar algo que vai entristecer o próximo, não fale, porque a gente tem que controlar a nossa língua, tem que controlar o que vai sair dos nossos lábios, não pode. Aqui, ó, procede vida e procede morte. Mas com a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser tem que ter um falar transformador, um falar de restauração, um falar de vida. Falar de vida. Não, a gente não pode levar morte ao próximo. Tá inquieto, ore ao Senhor, não reclame. Tá chateado com alguma coisa, entregue pro Senhor. Não despeje isso no próximo. Muitas das vezes estamos chateados com alguma coisa e vem uma pessoa ao nosso redor e a gente despeja tudo para ela. Não, estamos inquieto. Ore ao Senhor, use o teu lábio para clamar ao Senhor, para lançar ao Senhor a tua ansiedade, tudo que aflige. Quando lançamos isso no próximo, usamos o nosso falar de maneira errada e jorramos morte para o próximo. Não, o nosso falar deve ser um falar para manifestar o reino, para manifestar a graça de Deus, para manifestar Jesus em nossa vida. Nós nascemos para ser representantes de Deus, não para ser representantes de ódio, de sentimentos que não procedem de Deus. A gente deve, no nosso falar, deve ser representado por Deus, deve demonstrar o amor de Deus, deve demonstrar a paz de Deus, mostrar isso que a gente tem algo grandioso na nossa vida. E através do nosso falar a gente pode transmitir isso, que a gente venha transmitir isso, que a gente não use a língua para morte, mas sim para vida, e vida em abundância. A gente não pode ficar reclamando da vida. Não, assim a gente está conduzindo a nossa língua para morte. A gente tem que usar o nosso falar. Aconteceu algo ruim, ore a Deus. Aconteceu algo que fugiu do controle, esteja na Deus, não reclame não. Andamos por fé. Por fé. Aconteceu algo ruim, creia que o Senhor vai operar. Creia que o Senhor vai fazer. Creia. Deus é fiel, Deus é justo para fazer. Deus caminhe com Ele. Esteja firme na paz, esteja firme no seu caminhar. Mas não entregue o seu falar ao diabo. Não entregue o seu falar a Deus. O nosso falar gere vida ao próximo. O nosso falar faça com que o próximo conheça Jesus. Faça com que o próximo conheça Jesus. Libere palavras de benção ao seu próximo. Libere, converse com ele. A língua procede vida, né? As nossas palavras podem proceder vida e morte, mas que o nosso falar seja só de vida. Seja só de vida.